Somos a esperança da nação e temos essa convicção. Mesmo sendo crianças, temos a missão de cuidar da criação. Crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Del, estão lembrados de mim? Eu fiz o vídeo da Arca de Noé, nós contamos também sobre a cura da sogra de Pedro, estão lembrados? Pois é, hoje a Tia Del veio aqui falar de umas coisas maravilhosas da Palavra de Deus para mim e para você. Mas antes, nós vamos orar. Vamos orar? Vocês ainda lembram como é que ora? E nós vamos começar hoje com a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, crianças? Crianças, hoje eu vim aqui para falar para vocês de uma lição que está lá na Bíblia, na vida de Davi, que era um rei. Mas olha aqui, vem comigo, presta atenção. Vocês estão vendo o meu jardim? Que lindo que é o meu jardim? Pois é, crianças, olha que lindo. Vocês estão vendo essas plantinhas? Essa aqui, ela chama rosa pedra. É, rosa pedra. É porque ela é parecida com uma rosa de pedra mesmo. Mas, criança, essa plantinha, ela já foi bem pequenininha. E a Tia Del tá esperando que ela cresça, cresça, cresça. Ai, mas como é difícil esperar, crianças. Não é? É muito difícil esperar. Essa lição que a Tia Del vai falar hoje para vocês, ela tem tudo a ver com o esperar. Será que é fácil esperar, crianças? O que é que vocês acham? É fácil a gente esperar? Por exemplo, essa rosa crescer, ela era pequenininha. A gente quer logo ver a rosa crescendo, crescendo, crescendo. Será que é fácil a gente esperar as frutas? Olha que lindo! O mamão, o tomate, a manga, o limão, a maçã. Eu amo isso aqui. Como é mesmo que chama, tia? Isso aqui? Ah, batata doce. É. Vocês já imaginaram? Olha, o limão. Quanto tempo que eles foram plantados e depois eles cresceram até chegar na nossa mesa? Muita espera, né, crianças? Pois é, o agricultor, ele planta e espera, espera, espera. Também assim foi esse episódio na vida do Davi. Mas antes, criança, nós vamos aprender o versículo bíblico que está lá no Salmo 40, no versículo 1. Amém? Essa é a nossa Bíblia, olha que linda. A nossa Bíblia, ela tem muitas gravuras, vocês estão vendo aqui? Olha, que linda, né? E lá no livro de Salmo, olha Davi aqui, Davi com Golias aqui, tá vendo? Davi e Golias. Então, lá no livro de Salmos, no capítulo 40, nós temos um versículo que fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Vamos repetir novamente? Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Fácil, né? Essa é muito fácil. Vou deixar para vocês. Vamos de novo, mais uma vez?
Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. E a tia Del sempre ensina que no final também nós devemos falar. Salmo 40, versículo 1. Aprenderam, crianças? Então, agora que nós já decoramos esse versículo, já memorizamos esse versículo, nós vamos, crianças, cantar uma música para alegrar o nosso coração. Vocês sabem uma música que fala do rei Davi? Vamos começar? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Crianças, vamos agora à nossa história bíblica, né? Nós já falamos, já cantamos louvores, já oramos, já falamos o versículo bíblico, lembra? Pois é, agora nós vamos para a história bíblica. A nossa história está na Bíblia, no capítulo 18 até o 26 do primeiro livro do profeta Samuel, e diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, e porque Jonatas o amava como a sua própria alma, eles fizeram uma grande amizade. Crianças, essa história que está lá no livro de Samuel vai contar a história do rei Davi, que desde quando ele foi ungido rei, esse aqui é o rei Davi, gostaram? Esse aqui é o Jonatas, olha que linda a roupa dele. E esse aqui é o nosso rei Saul. Davi foi ungido rei de Israel. Mas, vamos recordar um pouquinho? Seguinte, o povo de Israel queria um rei, o povo de Deus queria um rei, certo? E Deus então mandou um rei chamado Saul. Saul foi ungido o primeiro rei de Israel. Só, crianças, e Saul, ele começou a fazer muita coisa errada.
Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra, ele desobedecia a Deus. Crianças, até ir consultar cartomante, vocês acreditam que ele fez isso? Olha que coisa, né? Se você acredita em Jesus Cristo, para que você tem que ir consultar alguém ou cartomante para dizer sobre a sua vida? Pois é, Saul, ele fez isso. E como ele estava muito desobediente, Deus então não se agradou mais dele. Deus tirou de sobre ele o seu Espírito Santo e colocou nele um espírito maligno. Aí, crianças, olha o que aconteceu. Lembram daquele caso lá do Golias, né? Que Davi matou Golias? Pois é, olha só. Deus, porque não se agradava mais de Saul, chamou o profeta Samuel e falou assim: Samuel, vai na casa de Jessé, que lá eu te mostrarei o novo rei de Israel. E Samuel foi-se embora para a casa de Jessé. E quando chegou lá, Jessé chamou todos os filhos, eram 7 filhos que estavam na sala, Jessé chamou. E nenhum deles era aquele que Deus mandou ungir. Então Deus falou: Samuel, fala para ele, para Jessé, chamar o outro filho dele, porque tem um outro filho dele. E Samuel perguntou para Jessé: tu tens mais algum filho? E Jessé falou: tem um que está lá apacentando as ovelhas. Samuel falou: então manda chamar ele. Quando ele foi chamado, chegou na sala, o profeta Samuel olhou para ele e falou: é esse mesmo. Deus falou com ele que era esse mesmo. Então o profeta Samuel ungiu, Ungir, criança, era pegar um óleo, colocar dentro do chifre e derramar sobre a cabeça daquele que era o escolhido. Então ele ungiu Davi. Depois que ele ungiu Davi, criança, foi que aconteceu o episódio de Golias. Golias, ele era um homem muito grande e ele fazia parte de um povo que era inimigo do povo de Deus, que era o povo filisteu. E eles estavam lutando, nenhum homem conseguia vencer Golias. E o pai de Davi tinha mandado ele ir lá onde estava tendo a guerra para ele levar comida para os irmãos dele. Quando ele chegou lá, ele disse para o rei Saul: olha, eu dou conta de matar esse gigante aí. E o rei Saul deixou que ele fosse enfrentar o gigante e ele matou Golias. E desse dia que ele matou Golias, criança, o rei Saul, ele não deixou que Davi voltasse para a casa dele, para a casa do pai naquele dia. E foi aí que Davi e Jonatas começaram a conversar e fizeram uma grande amizade, uma profunda amizade. Foi isso que eu acabei de ler no texto aqui para vocês, tá? Porque a história é longa e tem muita coisa para contar. Mas o que nós precisamos saber é que desde o dia que Davi foi ungido como rei, até o dia que ele recebeu a coroa para sentar no trono de Israel, levou um longo tempo, crianças. E nesse tempo, crianças, vocês imaginam o que foi que Saul fez com ele? Saul perseguiu, Saul fez planos para matar. Por quê? Porque Saul estava com ciúme dele, da amizade dele com o filho, né? Saul deu até a filha dele para casar com Davi, chamada Mical. Mical e Jonatas, que eram filho de Saul, viam que aquilo que o pai estava fazendo não era legal, entendeu? Então eles chegavam com Davi e contavam para Davi. E era por isso que Davi escapava dos planos de morte que Saul fazia para eles. Um dia, criança, sabe o que aconteceu? Saul, quando o espírito maligno atacava ele ficava louco, enlouquecido. E ele mandava chamar Davi para tocar uma harpa. Quando Davi tocava a harpa, aí, crianças, o espírito dele, maligno, saía e ia embora, entendeu? Então, ele podia viver em paz e com tranquilidade. Olha, criança, mas esse Saul, ele aprontou com Davi, viu? Ele fez muita coisa horrível, muita coisa. Um dia eles estavam sentados numa sala e Davi estava tocando a harpa. Sabe o que ele fez? Pegou uma lança que ele tinha na mão e jogou, pá!
jogou na parede para tentar atacar e matar Davi. Só que Deus era com Davi e Deus não permitiu que isso acontecesse, nenhum mal com Davi, né? É assim que é. Quando a gente anda com Deus, Deus livra a gente de todo mal. Crianças, mas isso só não adiantava, né? Para completar essa história, no dia que Davi venceu Golias, que eles entraram na cidade, apareceram várias mulheres cantando e falavam assim: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. As mulheres que cantavam isso. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. E olha o que aconteceu, um sentimento terrível também começou a encher o coração de Saul. E Saul começou a ficar, sabe com o que, criança? Com inveja. Inveja porque ele não tinha matado tanto quanto Davi. Já pensou? Inveja, ciúme, são sentimentos, crianças, que não podem habitar no nosso coração. Por isso que nós temos que orar, ler a palavra e pedir para Deus tirar todo o sentimento ruim de dentro de nós. Crianças, quero dizer para vocês que nesse período, Davi foi perseguido por Saul. Muito perseguido. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, sabia? Um dia eles estavam dentro da caverna e Davi podia muito bem ter matado Saul, mas sabe o que ele pensou? Saul é ungido de Deus, porque ele foi um rei, ungido por Deus. E Saul, então, estava dentro da caverna com Davi, e Davi teve a oportunidade de acabar com a vida dele, de matar, mas ele pensou em Deus. Ele não queria ferir o coração de Deus e ele não matou Saul. Por quê? Porque seria uma vingança, e vingança também é um sentimento que está dentro do coração sujo, né? E ele não queria que o coração dele ficasse sujo, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Crianças, de todo esse tempo que eles ficaram, em que Davi foi ungido rei, né? Saul continuou no trono, fazendo muita coisa errada, inclusive perseguindo Davi. Foi muita tribulação que o Davi passou, muita tristeza, né? Porque ele tinha que ficar o tempo todo lutando para não deixar Saul matar ele, né? Mas aí, crianças, Davi, ele esperou mais de 20 anos, 10, 20, mais de 20 anos Davi esperou até receber a coroa. E aí, Saul teve que deixar o trono, porque Deus não quis mais que ele fosse rei de Israel, e Deus colocou Davi para ser o novo rei de Israel. O que eu quero dizer para vocês, criança, nessa tarde, é que entre o tempo da unção de Davi até o dia em que ele recebeu o trono, existe um período de espera. Lembra que a tia Del falou das plantinhas? Pois é, a plantinha foi semeada e até que ela chegasse a dar flores, também teve um tempo de espera. E o nosso versículo, o que que dizia? O que que diz? Esperei confiantemente pelo Senhor. Criança, espera, confia e continua clamando e orando para que o Senhor possa fazer tudo de bom na sua vida, na sua casa, na sua família. Espera no Senhor, confia nele, por mais que venha luta, tribulação, por mais que você passe pandemia, dificuldades na sua vida, na escola, seja o que for, crianças, não desiste, tá bom? Você deve esperar, mas esperar confiando no Senhor, porque Ele é contigo, porque Ele está sempre conosco, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa, Pai. Obrigada, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue sobre nós, que a Tua mão poderosa nos guie sempre na verdade e em vitória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Tudo de bom para vocês.